Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova mensagem. Nós encerramos no mês de junho o tema Liderando como Cristo. E agora nós entramos no mês de julho. O mês de julho é o mês de férias, então nós não temos um tema para o mês de julho, é um tema livre. E hoje eu quero abordar com vocês uma mensagem no tema de Abrão a Abraão. Então vocês vão ouvir muito hoje a palavra Abrão e Abraão. Eu quero que vocês estejam muito atentos para que vocês possam compreender e entender a diferença existente por trás destes dois nomes. Deus tem se revelado à humanidade desde a criação do mundo. No Éden, nós achamos diálogos de encontros de Deus com Adão e Eva. Nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, nós encontramos um resumo genealógico com algumas pitadas de história que nos revelam a intervenção de Deus na história da humanidade. E estes primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis têm por objetivo nos conduzir até um homem chamado Abrão. E a partir de Abrão, a história começa a ser contada com maior riqueza de detalhes. E isto se deve porque Deus escolheu Abrão para iniciar o seu projeto redentor, o seu projeto de salvação da humanidade e de todo o cosmos. Projeto este que já havia sido planejado antes mesmo da fundação do mundo pela Santíssima Trindade. É inegável que os fundamentos da fé dos hebreus têm sua origem na revelação que Deus entregou a Abrão e que mais tarde veio a ser chamado Abraão. E da mesma forma é inegável que as expressões de nossa fé cristã são o cumprimento das promessas de Deus reveladas aos hebreus. Portanto, nós iremos olhar para Abrão, a quem Deus chama para dar início ao projeto de salvação, tentando compreender o agir de Deus através da história de Abrão. E depois, então, nós vamos verificar, nós vamos olhar como que isto se aplica a nós hoje. Então, eu quero começar com vocês falando do surgimento de Abrão e sua bênção na história. Abrão é citado pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde, juntamente com seu pai, ele parte da cidade de Ur dos Caldeus, que ficava situado ao sul da Mesopotâmia, para Canaã. Então, está lá em Gênesis 11, versículo 31. Terá tomou seu filho, Abrão, seu neto, Ló, filho de Arã, e sua nora Sara, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Segundo o texto, eles acabaram se fixando na cidade de Arã, que tinha o mesmo nome do irmão de Abrão.
uma importante cidade que havia na Síria, atualmente sudeste da Turquia. O nome Harã, da língua assíria, significa estrada principal. Quando Abrão se encontrava em Harã, Deus lhe apareceu, conforme lemos em Gênesis capítulo 12, ele faz então uma promessa. Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, então diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Abrão, quando mais novo, juntamente com seu pai, haviam sido orientados, ou de alguma forma por Deus, para que eles fossem até Canaã. E, segundo o texto, eles começam uma jornada, uma caminhada, e resolvem ficar e se fixar na cidade de Harã. E aí, então, agora, Abrão parte para Canaã. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nos dá a entender, então, que são duas etapas, né, desta viagem. Parece que Deus fala com ele em Harã. Agora, alguns comentaristas não entendem dessa forma. Eles acham que Abraão, né, recebeu esta palavra quando ainda estava na terra de Ur dos Caldeus, e que possivelmente viajou, parou, e depois de longa data, na cidade de Harã, é que ele retoma essa viagem. Mas isso não interfere em nada na realidade da promessa de Deus, e não interfere em nada na realidade dos acontecimentos. E por que existem essas duas posições? Por que alguns acham que Deus falou com Abrão o chamado quando ele estava em Harã, e alguns acham que Deus falou quando ele estava em Ur dos Caldeus? Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele cita essa história de Abrão, esse chamado, dizendo que Abrão se encontrava na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus. Então, alguns acham desta forma por causa da palavra de Estevão, outros interpretam a partir de Gênesis que ele estava na cidade de Harã, conforme a gente leu. Como eu disse, isso na verdade não interfere em nada, né? O chamado e a palavra que Deus deu a ele. Se ele estava em Ur dos Caldeus, se ele estava em Harã, como aconteceu. Mas a palavra veio a Abrão. E Abrão se tornou um dos personagens mais importantes de toda a história humana. Não somente dos hebreus, mas de todas as nações, por causa dessa intervenção de Deus em sua vida. Deus aparece a Abrão e lhe faz uma promessa que o transforma no precursor de um novo modelo religioso, o monoteísmo. Abrão se torna também o patriarca do povo hebreu. A promessa que nós lemos em Gênesis, agora no capítulo 12, é centrada em Abrão. E é isso que eu gostaria que vocês conseguissem perceber. Deus prometeu que faria dele um grande povo, que tornaria seu nome famoso, e que a sua bênção, isto é, a bênção de Deus, estaria sobre ele, Abrão.
Deus diz ainda para Abrão que abençoaria e amaldiçoaria os povos a partir de suas relações com ele, Abrão. Portanto, Abrão se torna o centro canalizador das bênçãos de Deus. Contudo, Deus não estava satisfeito que a história de Abrão terminasse como um pai exaltado, ou grande pai, porque este é o significado do nome Abrão. Deus queria transformar o pai exaltado em Abraão, o pai de muitos. E como se inicia, ou como surge como surge Abraão e a bênção, então, de Abraão na história. Então, veremos agora o surgimento de Abraão e sua bênção na história. E aí eu quero convidar vocês a ler comigo Gênesis, capítulo 17, versículo 1 ao 7. O que nós vamos verificar é que a bênção que era Abrão, pai exaltado, um homem exaltado, onde ele centralizava toda a bênção de Deus, para que Deus agora transforme este homem no pai de muitos. Então veja só o que diz o texto. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, pai exaltado. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, fértil. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E se vocês prestaram atenção, a bênção de Deus, quando Deus chama Abrão, Deus promete a Abrão tudo centralizado na pessoa dele. Eu te abençoarei, os que te abençoar eu abençoarei, tudo girava em torno de Abrão. Agora, Deus chama Abrão para deixar de ser o nome ilustre, isto é, o pai ilustre, o pai exaltado, e diz: eu vou te fazer agora pai de muitas nações. E aí a bênção, nós lemos, diz agora que a minha bênção é entre eu e você e seus futuros descendentes. A bênção já não está mais centralizada somente na pessoa de Abrão, mas agora essa bênção vai escorrer, ela vai transbordar a partir de toda a descendência dele, e ele será pai de muitos. Então, nestes versos, Deus revela uma nova fase do seu projeto redentor. Abrão deixa de ser agora aquele que retém a bênção para distribuir a bênção, conforme o próprio nome assim descreve. Em outras palavras, Abrão se torna Abraão. Não é mais o único homem ilustre e exaltado, mas o pai de muitos homens ilustres e exaltados. Enquanto em Abrão a bênção de Deus estava centrada somente em sua pessoa, e caberia a ele compartilhar as bênçãos recebidas por Deus com os demais povos,
com as demais famílias da terra, em Abraão, a bênção não está mais centrada em sua pessoa. A aliança feita por Deus com Abraão se estende a todos os seus descendentes. E podemos afirmar que essa aliança se estende a todos os povos, a todas as famílias da terra, a todos os seres humanos, pois os filhos de Abraão não são os que são gerados pela carne, mas os que procedem da promessa de Deus, como Isaque. A promessa dada por Deus para Abraão foi cumprida em Cristo Jesus. A partir de Cristo, Abraão se torna pai de muitas nações, pai de muitos reis, de muitos povos. O apóstolo Paulo diz que Abraão é o pai de todos que creem. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, ele fala estas palavras. E eu quero então mostrar para vocês o resultado da bênção de Abrão e depois o resultado da bênção de Abraão. E preste atenção. O resultado da bênção de Deus sobre Abrão, a primeira bênção de Deus sobre este homem, é que, de fato, Abrão prosperou. Ele adquiriu muitos bens. Durante toda a sua peregrinação, a mão de Deus foi com ele. E mesmo diante as muitas dificuldades que ele prosperou. Ele prosperou, né? Ele enfrentou seca. A seca que ele enfrentou o fez caminhar até o Egito. No Egito, Faraó quis tomar a sua esposa. Deus interviu a favor dele. E ele saiu dali, né, com a vitória. Ele enfrentou divergências entre os pastores do seu sobrinho Ló e os seus próprios pastores. E essa divergência os fizeram separar-se. Entretanto, ele foi abençoado por Deus nas terras que ele ocupou. Enfim, ele foi próspero. Ele foi próspero em tudo, como Deus o havia abençoado. E se tornou um pai exaltado, né? Entretanto, o nome Abrão não ecoou até os nossos dias. Eu diria, muito menos, talvez para a eternidade. É fato, sempre que falamos de Abrão e os seus atos, nós temos até dificuldade, porque há uma tendência de nós sempre o chamarmos de Abraão, e tratarmos da sua pessoa como se sempre ele fosse Abraão. E esse é o resultado da bênção de Abraão. O nome Abraão, que se tornou pai de muitos, se tornou grande, maior do que o nome Abrão, que significa pai exaltado. Mas quem de fato se tornou exaltado foi Abraão, e não o Abrão. Isso se deve porque não somos lembrados na história pelas bênçãos que recebemos, mas pelas bênçãos que compartilhamos. Não somos lembrados pelos bens que adquirimos, mas pelo bem que fazemos ao próximo. Nós não somos lembrados porque nosso nome é exaltado, mas nós somos lembrados quando nós somos pais de muitos, quando nós estendemos as mãos para muitos. O nome Abraão não se tornou grande por causa de suas grandes conquistas, ou por causa de seus bens. Abraão não foi um grande militar, não foi como Alexandre o Grande, nem um grande escritor, ou um grande inventor, não foi rei, mas a sua fé o tornou grande.
Abraão se engrandeceu porque foi pai para muitos. Não reteve a bênção sobre si. Como um lago que não tem aonde escoar a água. E muitas vezes nós somos como lagos. Nós queremos que a chuva de bênçãos caia sobre nós e nós retemos, não há por onde a água sair. A gente segura a bênção conosco. Mas Abraão, eu diria que ele foi sempre uma represa. Represa que está sempre cheia, transbordando, vazando água, constantemente vazando, deixando que a água leve vida para todos aqueles que estão ao redor dela. E assim devemos ser nós. Que as chuvas de bênçãos que caem sobre nossas vidas possam estar constantemente transbordando, alcançando todos que estão à nossa margem, alcançando todos que estão próximos de nós. Precisamos ser uma represa, não um lago. Sermos cheios do Espírito, transbordar da vida de Deus. E eu quero então conversar com vocês. Eu fiz toda essa explicação para chegar aqui agora. E agora eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Fique atento. Como que surgem os Abrãos? Como surgem os Abrãos em nossos dias? Os Abrãos, eles surgem no momento em que um ser humano se conscientiza de que o Deus a quem Jesus chama de Pai é real, é vivo. O surgimento de Abrãos se dá quando Deus deixa de ser um ser etéreo e impessoal e se torna para o indivíduo um ser pessoal e comunicável na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Este momento acontece na vida de uma pessoa pela graça de Deus. Os Abrãos surgem da graça de Deus. Quem era Abrão? Tudo que nós sabemos que ele era filho de Terá. Habitava na cidade de Ur dos caldeus. Descendente de Sem. Filho, de Noé. Essa é a informação que nós temos de concreto a respeito de Abrão. Que feito notório ele fez na história para Deus o escolher? Nenhum. Até então não se conhecia Abrão, e só se conhece, nós hoje o conhecemos por aquilo que ele veio a se tornar, não pelo Abrão que ele era. Ele não tinha feito nada que justificasse a escolha de Deus por ele, em detrimento de seus contemporâneos. Deus o escolheu por sua graça. Abrãos surgem na história pela graça de Deus. Isto é soberania de Deus. Ninguém chega a Deus por seus próprios esforços. Antes que eu e você viéssemos a conhecer a Deus, amar a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que se dispôs na eternidade, antes de formar o mundo, a morrer por nós numa cruz. Antes que você ouvisse falar o nome de Deus, Ele já te conhecia. Ele já te amava. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo Jesus antes que nós pudéssemos escolhê-lo. Se não fosse a ação do Espírito de Deus em nós homens, não chegaríamos a Deus, pois é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abrãos nascem
pela graça de Deus. Abrão surge na história quando o Espírito Santo vem e nos toca com sua graça, com seu amor, com a sua bondade, e os nossos olhos se abrem para a realidade de que Deus é vivo, de que Deus é real, de que Deus não é apenas uma invenção do homem. Então surgem os Abrãos na história. E se você crê em Deus, no seu sacrifício, através de Cristo Jesus, é porque a graça de Deus te tocou. Se você está ouvindo essa mensagem, se você está aqui hoje, você veio até essa igreja porque é graça de Deus em ação na sua vida. Porque nós mesmos somos rebeldes a Deus, a nossa natureza é pecaminosa, ela é caída. A nossa natureza quer ficar um pouquinho mais na cama, enrolada na coberta, quentinha, né? Mas aí você tem que dizer, não, o Espírito de Deus está me chamando para algo novo, eu vou na direção daquilo que Deus está me chamando. O que nós aprendemos com Abrão é que Deus é soberano e interfere na história humana, com o fim de resgatar o universo criado por Ele. Deus interfere na história, escolhendo algumas pessoas quando quer, e quantas Ele desejar, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus, simples assim, Ele é Deus. Até o arrependimento, a mudança de mente que ocorre em nós, com relação ao que somos e quem Deus é graça de Deus, é ação de Deus em nós. Só nos arrependemos porque fomos tocados pelo Espírito Santo, porque Ele nos fez compreender quem Deus é, quem nós somos nessa história. Tudo provém da graça de Deus. Nossas vidas são um subproduto da graça de Deus. Não temos que explicar a graça. Nós precisamos acolhê-la pela fé. E com o coração cheio de gratidão, abraçá-la. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, vem de Deus. Agora, como surgem os Abraãos na história? Nós vimos como surgem os Abrãos. Está cheio de Abrãos espalhado por aí. Cheio de pessoas querendo receber a bênção de Deus e ser esse lago, né, que fica retendo a bênção sobre si. Mas como é que surgem os Abraãos? Aí é diferente. Os Abraãos são os Abrãos que responderam ao toque da graça de Deus, que aceitaram caminhar rendidos ao senhorio de Jesus Cristo, a quem o Pai entregou toda a autoridade. Do chamado de Gênesis 12, ao encontro que Deus tem novamente com Abrão em Gênesis 17, passaram-se 24 anos. Neste período de 24 anos, Abrão viveu muitas experiências ao lado de Deus, onde a sua fé foi amadurecendo, seu conhecimento do Deus Criador foi aumentando e a sua confiança no caráter de Deus foi sendo desenvolvido. E desta forma, aquele Abrão, um lago, se tornou uma represa. Se torna então Abraão, pai de muitos. Nós chegamos a Deus pela graça dEle, o Espírito Santo vem, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele nos mostra e nos revela Cristo Jesus, mas eu preciso agora abraçar essa fé, e eu preciso desenvolver a minha fé, para que eu me torne um Abraão, um pai de muitos.
e não apenas um homem abençoado, não apenas um homem que busca ter um nome ilustre, não apenas um homem ou uma mulher que queira ser exaltado, mas eu quero sim produzir vidas, e muitas vidas, quero ser pai de muitos. Então tem algumas características que eu quero destacar para que você se torne um Abraão. Quem sabe uma mãe, né? De muitos, né? Pai de muitos. E aí nós vamos olhar para a vida de Abraão e nós vamos destacar algumas coisas. Primeiro, obediência. Deus disse para Abrão sair de sua terra. Ele o fez. Ele obedeceu. Não existe discípulo de Cristo se não houver obediência. Você não pode dizer que você é um discípulo se você não obedece o seu mestre. Você pode conhecer muito sobre Jesus, muito mesmo, até mais do que eu e mais do que qualquer pessoa desta igreja. Pode ter estudado os melhores livros teológicos, ter tido aula com os melhores mestres, né, de teologia. Mas se você não obedece o que Jesus diz, você nunca será seu discípulo. E quando Abrão decide obedecer, ele tem que sair da sua terra, da casa dos seus pais. E eu quero dizer para você que se você não sair da sua estagnação espiritual, da sua comodidade mental e material, você não irá se mover em direção ao novo de Deus, que Ele tem para você. Você não irá experimentar o extraordinário com Deus, como Abrão experimentou na sua jornada e caminhada. Não irá viver aventuras que te tornem maduros na fé e que produzem em você maior confiança no caráter de Deus. Porque a tribulação, as dificuldades na caminhada, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz em nós esperança, que produz em nós confiança. Porque na medida que eu caminho, vou vendo Cristo agir em mim, e realizar em mim, e por mim, mais eu vou conhecendo do meu Deus, mais o meu caráter também vai sendo trabalhado por Deus, e mais eu conheço do caráter de Deus, e mais eu vou crer. E aí eu vou poder dizer, eu sei em quem tenho crido. Cristãos bem-sucedidos ouvem e obedecem a palavra de Deus. Cristãos mal-sucedidos ouvem, mas não obedecem a palavra de Deus. Preferem ser guiados pelo que acham e não pelo que a palavra diz a ele. Muitas pessoas estão estagnadas na vida espiritual, porque não ousaram dar o primeiro passo, simplesmente obedecer. Passam a vida toda tentando viver na certeza. Eu poderia citar pessoas ao longo da minha caminhada com Cristo. Porque lá no passado, quando Deus me chamou para o ministério, eu ousei largar tudo e caminhar, sem entender muito bem o que Deus tinha para fazer e como ia ser feito. Mas eu fui. E conheci muitos amigos, e colegas, e gente nessa caminhada, que desejavam viver e fazer, mas não fizeram e não nada. Estão até hoje no mesmo lugar, porque não deram o primeiro passo. Estão esperando ainda Deus mandar um mapa para eles. Não, Deus, tudo bem, mas me manda o mapa primeiro. O que o Senhor quer? Para onde que eu vou? Que horas que o Senhor quer que eu vá? Me diz o que eu tenho que levar. Quando você receber de Deus uma palavra, querido, vai, confia. Porque na medida que você começar a dar passos, Deus vai dar passos com você.
Porque Deus quer aqueles que confiam, que creem, porque fé é isso. Eu vou, Senhor. Não sei ainda, eu não entendi. Eu fiz isso. Você precisa fazer isso. Mas se você ficar esperando, não, deixa, o anjo vai vir aqui, quando o anjo me der toda a carta explicada, eu vou. Não. Deus não fazia isso. Você acha que Abraão sabia? Não sabia nem para onde ir. E Abraão não esperava que ia ter seca no caminho, ele não esperava que ia ter que parar no Egito, nada disso estava nos planos. E Deus vai fazendo e vai conduzindo. Ele é Deus, confia. Segunda coisa, disposição em compartilhar a bênção. Se você quer se tornar um Abraão, deixar de ser apenas um abençoado por Deus, mas ser um abençoador, você precisa ter disposição em compartilhar as bênçãos. Deus disse para Abraão que o tornaria grande, que o exaltaria, mas que ele deveria ser bênção para todas as famílias da terra. E ele assim o fez. Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Deus nos chama para sermos abençoadores e não apenas abençoados. Contudo, muitos querem ser Abrão, não querem se tornar Abraão. Estão felizes em ser Abrão. Querem ser exaltados, querem ser grandes, querem ser abençoados, mas não desejam se tornarem pai de muitos, não desejam se tornarem abençoadores. Abrão foi generoso com Ló, seu sobrinho, deu o dízimo de tudo que possuía ao rei de Salém e sacerdote, Melquisedeque. Deus não concede bênçãos em Cristo Jesus para nós, para nos tornarmos grandes, com um fim em nós mesmos, mas para que o seu nome seja engrandecido através de nossas boas obras. Deus nos abençoa para que sejamos abençoadores. Deus quer transformar Abrãos em Abraãos. Ele quer te abençoar, para que você abençoe a sua família, seus amigos, seus vizinhos, sua igreja. Ele quer que você seja bênção, bênção, e não apenas um abençoado, mas que você seja bênção, que você favoreça todas as pessoas que estão ao seu redor. E a terceira coisa, para que você se torne um Abraão, e eu estou chamando isso, de conservação da graça de Deus. Uma coisa interessante, eu não li aqui hoje com vocês, mas depois vocês podem ler, é que lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7 a 8, depois de Abraão receber então a orientação de Deus para sair da casa, da sua terra, da casa de seus pais, e diz que ele desce, ele obedece e começa uma jornada. E nessa jornada, aonde Abraão parou, ele construiu altares para Deus. Construir altares significa fincar na memória pontos de encontros com Deus. Um lugar de socorro, onde possamos recorrer quando precisamos fortalecer a nossa fé. Esses pontos servem, então, para a conservação da graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, ela se mantém viva em nossas vidas quando fixamos marcos em nossa caminhada com Deus. Esses marcos não nos deixam esquecer o que ouvimos e vivenciamos com Deus. Ele nos ajuda a continuar caminhando, mesmo quando estamos inseguros, mesmo quando estamos incertos. Construir altares é construir um lugar sagrado na sua vida, que sempre ajuda, de alguma forma, você se reconectar com Deus. Este lugar sagrado pode ser uma lembrança, uma memória, um sonho que Deus plantou em seu coração, uma palavra que Deus deu a você, um fato que você viveu com Deus, uma experiência sua com Deus,
algo que situa sua fé e que te mova em direção a Deus novamente na hora da fraqueza, da angústia, da incerteza. Eu tenho em minha vida alguns marcos. O mais forte para mim, pessoalmente, foi uma experiência que eu vivi na rodoviária aqui de São Paulo. Esses marcos, eles trazem a mim a consciência de minha existência, de meu propósito e de onde eu estou na minha história com Deus. Nós não podemos viver sem marcos, sem ritos que nos trazem de volta a caminhada com Deus, que nos traz à memória o que Deus fez em nós. Nós precisamos ter esses marcos. Eles fazem parte da construção do nosso ser, que nos reconecta com Deus. E é interessante que Abraão, então, em cada lugar que ele tinha uma experiência com Deus, ele construiu um altar. Depois, nós vamos ver que isso procede com Moisés, Josué, e Deus muitas vezes manda o próprio povo ter alguns marcos. A Páscoa é um marco na história do judaísmo. Várias festas são marcos para que eles se lembrassem do que Deus fez. Nós precisamos ter marcos, mas aqueles marcos também pessoal, não só da história da nossa igreja nós precisamos ter, mas também do pessoal. Sabe quando você está desacreditado, quando você acha que você não ouve a Deus, aí você traz à tua memória, poxa, naquele ano, quando eu orei, Deus fez isso, Deus me respondeu daquela forma, Deus entrou na minha história, Deus fez e aquilo faz com que a sua fé seja novamente, firmada. Você sabe, o meu Deus, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e sempre será o mesmo. Se Deus fez na minha história aquilo naquele ano, eu sei que Ele continua me amando e cuidando de mim do mesmo jeito. Não importa se nesse tempo eu não ouço a voz, se nesse tempo estou no deserto, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei, eu tenho marcos na minha vida que me reportam a realidade do que Deus quer em mim, do que Deus está fazendo em mim. Nós precisamos sim. Então eu quero concluir essa mensagem com vocês. Talvez você hoje aqui se identificou como um Abrão. Você é alguém cuja graça de Deus tocou. E você sabe. Você ouviu a voz de Deus. Você ouviu o chamado de Jesus. Mas Deus está te chamando para ser mais do que Abrão. Para você se tornar um Abraão, pai de muitos. Deus não deseja que você seja apenas abençoado, mas que você comece a ser um abençoador. Você é pai exaltado, uma mãe exaltada. Você é uma pessoa que tem recebido sim a bênção de Deus e você reconhece isso. Mas é hora de você assumir com Deus e dizer, Senhor, eu quero me tornar um Abraão. Eu quero ser um abençoador. Eu não quero ser um lago que retém a bênção, que a chuva pare em mim mesmo. Eu quero ser uma represa, onde o teu Espírito possa transbordar, a tua vida possa transbordar através de mim, que as pessoas que chegarem até mim sejam transformadas, abençoadas. Quem sabe a sua vida está assim, você é abençoado, mas você não produziu vida às pessoas que estão ao seu redor. Você não gerou discípulos para Cristo. Não te falta bem algum. Não te falta o arroz, o feijão, o leite, não te falta nada, mas você ainda tem dificuldade de ser generoso. Você é inteligente, foi abençoado por Deus intelectualmente, foi abençoado com dons, mas falta frutos. Falta frutos. A bênção chega em você e fica estancada.
Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus te faça um Abraão, um abençoador. Orar para que a bênção de Deus transborde por meio de você. Você possa orar e dizer: Deus, eu não quero a bênção, eu quero que a bênção transborde através de mim. Eu não quero que ela fique canalizada em mim, eu não quero ser um lago, eu quero ser uma represa, Senhor. Eu quero que transborde, transborde, transborde sem parar. Eu quero que o teu rio de água viva passe e nunca pare de passar. Eu quero, Senhor, poder ver vidas nascendo a partir de mim. Eu quero poder ver lares sendo abençoados a partir de mim. Eu quero ser um abençoador. O abençoador sempre será abençoado. O nome Abraão nunca mais foi esquecido na história. Ecoa até hoje, em nossos dias, ecoa na eternidade. Abrão, ninguém mais fala. Foi esquecido. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você hoje, para que você seja um Abraão. E se você quer fazer essa oração comigo, eu quero convidar você a repetir esta oração que eu vou fazer. Pai amado e eterno, nessa manhã, eu apresento a minha vida e a vida dos irmãos que estão aqui. Eu oro, Deus, para que nós possamos ser mais do que Abrão. Eu oro para que nós não sejamos apenas um lago, por onde a tua bênção caia e fique retida. Mas eu oro para que nós nos tornemos Abraãos. Eu oro junto com cada irmão, com cada irmã, Senhor, que hoje ousam dizer isso a Ti agora. Faz de mim um Abraão. Faz de mim um abençoador. Faz de mim uma represa, Senhor. Que teu rio de água viva transborde através de mim. Que a tua vida transborde através de mim. E que a vida do Senhor que transbordará por meio de mim possa gerar vidas, possa produzir frutos que ecoem para a eternidade. Que nosso viver, que o meu viver, seja produtivo para o teu reino. Eu não quero ser bênção, eu quero ser abençoador. Eu quero ser instrumento de bênção para todos que se aproximarem de mim, para todos que chegarem na minha casa, para todos que estão envolvidos comigo no meu trabalho, para todos que fazem parte do meu dia a dia. Quero ser abençoador. Que da minha boca saia sempre palavras de bênção. Que na minha jornada, Senhor, eu possa ir deixando as marcas do Teu Evangelho, do Teu amor. Para que muitos filhos venham nascer. Para que muitas vidas venham se encontrar contigo. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.